O vizinho de hoje é Luís Lima, mestre de Yoga e também de Wing Chun, uma arte marcial que está a ser divulgada precisamente pelo seu trabalho cá em Portugal e de outros. Ia-te perguntar, Luís, como é que tu te ligaste ao mundo do Oriente? Isso começou quando eu era muito jovem, quando eu tinha mais ou menos 12 anos. Eu estava procurando encontrar algo que fosse superior ou diferente daquela vida corriqueira, já com 12 anos. Então, comprei um livro chamado A Estranha Você e a Eternidade, de Lobsang Rampa. Comecei a praticar pelo livro, mas logo depois ganhei um presente interessantíssimo, que foi um livro de yoga do Antônio Blay, e comecei a praticar através desse livro. Depois de algum tempo, comecei a praticar com outros professores, procurando aprender cada vez mais. E no momento que eu ganhei cada vez mais noção do que era essa filosofia de vida, viajei, comecei a procurar mestres no Oriente e até hoje sigo viajando para a Índia, onde passo 6 meses, 3 meses, na China também, onde competi em Tai Chi. Aí compete também, mas isto já não é no yoga. Não, na verdade o yoga, apesar que hoje já existe a competição de yoga, algumas escolas fazem competição de yoga. O yoga não é competitivo. De forma nenhuma seria competitivo. O que acontece, no entanto, é que para divulgar o trabalho de yoga, as pessoas estão fazendo competição de asana, mas deve ser levado só como uma brincadeira. Pessoalmente eu não concordo. Nosso trabalho de yoga nunca faria nada relacionado à competição, mas aceito que eu faça. Sim, não é uma coisa que tu condenes, não é? Não, na verdade no yoga você não pode condenar nada. O que é o yoga? Qual é o espírito do yoga? Tu que praticas yoga, há quantos anos é que praticas? Essa é uma pergunta interessante. O que é o yoga? Eu posso responder o que não é. O que é que não é? O yoga, ele não é uma religião. Não tem dogma de fé, não tem todo aquele processo e aquela atmosfera religiosa, embora tenha um certo grau de religiosidade. Religião é uma coisa, religiosidade é outra. Yoga também dizem ser uma filosofia de vida. Eu prefiro dizer que yoga é uma busca para a autocompreensão. O yoga não é também postura física. O yoga não é pranayama, respiração. O yoga é simplesmente estar. Na verdade, diria até a você que yoga não existe. Não existe. Quando o mestre começa a aprender yoga desde criança, quando ele se realiza, ele para de praticar. O yoga é uma técnica, uma série de técnicas utilizada como se fosse um bote, uma canoa, qual você atravessa o rio e depois você deixa a canoa lá. Eu não vejo ninguém, depois que atravessa o rio, pegar a canoa, colocar nas costas e conseguir com ela. Então, quando você se realiza, você simplesmente está. Não necessita praticar mais nada, apenas viver a vida. Infelizmente, nossos condicionamentos, nossa educação, todo o nosso sistema nos compromete, nos atrofia, nos impede de sermos livres. Então, yoga procura criar esse grau de liberdade. Veja, yoga, a palavra yoga significa, dentre outras coisas, união. Unir, juntar, atrelar, mas o homem não está unido, ele está separado, ele está dividido, ele está fragmentado. É por isso que às vezes eu digo que a proposta do yoga, da arte marcial, da dança, do piano, pode chegar a ser o mesmo. O yoga é a essência de tudo. Quem pratica yoga vai estar praticando dança, vai estar praticando artes marciais, vai estar praticando piano, em termos de essência, não em termos de movimentos. Mas aparentemente há muitas formas de yoga, não é? Bom, como todo mundo já sabe, quase atualmente, por causa da leitura de vários livros, o yoga foi dividido em várias facções, em várias técnicas, em várias escolas. Mas na sua origem, a tendência do yoga era ser apenas um processo, uma raiz. Até lhe digo que na Índia não há tanto essa divisão. Ah, não? Não. Na Índia, quando existe essa divisão, é uma tendência mais ocidental do que oriental. O indiano, ele pratica meditação, ele pratica puja, ele pratica mantras. Isto são tudo partes do yoga, não é? Faz tudo parte do yoga. Ele pratica várias técnicas do contexto do yoga. Ele vai em direção a uma estátua de Buda, faz o cumprimento, ele vai em direção a uma estátua de Jaina. Na Índia há uma certa tolerância. Há o politeísmo, não é? O politeísmo leva as pessoas a aceitarem outras técnicas, a complementar. Exatamente. A mente ocidental, que também já atingiu a Índia, é que cria a divisão. Que tipo de escola é a minha? A minha escola é Vini Yoga, Hatha Yoga clássico, Astanga. Dão divisões, dão nomes diferentes, mas tudo no final das contas é yoga. Yoga não existe, aliás, a palavra significa união, não existe fragmentação. O homem que está fragmentado, ele divide e fragmenta também o trabalho da yoga.
É verdade. Por exemplo, esta aula que estamos aqui a ver, que aula é e quem é que está a ministrar? Essa é uma aula de Hatha Yoga, ministrada pela professora Sara Braga. E em que consiste o Hatha Yoga? O Hatha Yoga, tudo que você vê hoje no Ocidente que tem nomes diferentes, na realidade é Hatha Yoga. Hatha significa esforço, violência, determinação. A palavra também pode ser dividida em Ha e Ta, Sol e Lua, o casamento do Sol e da Lua. No nosso trabalho, na nossa linha de trabalho de Hatha Yoga, procuramos primeiro fazer correções posturais ou ensinar a pessoa a reencontrar o próprio corpo, compreender a linguagem do próprio corpo, o que leva tempo porque estamos cheios de tensões, cheios de bloqueios, cultivamos uma má postura todo o tempo. Então nós no dia a dia cultivamos uma má postura? Sem dúvidas, quando você está de pé, você está em uma perna só, quando está no carro ou no computador, você está jogando a cabeça para frente, quando você está triste, você está deprimido, você está curvado, há sempre uma má postura, ou está cravado, ou está irritado, ou está com frio, não há liberdade do corpo. Então, com a correção postural, com os asanas, são essas posturas, a pessoa vai abrindo, vai corrigindo, vai desbloqueando as couraças. Mas não há só esta vertente física, não é? Há também uma preparação, vá lá, ou outros exercícios que complementam a aula, ou não? É preciso compreender que o yoga nunca, nem na parte do asana, que é postura, é físico. Ele parte do físico, que é diferente. Partir do físico e ser físico, ou ter uma conotação puramente física, é totalmente diferente. Ele parte do físico, da parte exterior, porque temos um corpo, daí o Hatha Yoga é ser tântrico, temos um corpo, quer dizer, uma linha matriarcal, uma linha que cultiva o corpo, que não vê o corpo como empecilho, isso quer dizer tantra, ou tantrismo. Ele parte do trabalho físico exterior, que é o que você tem de mais palpável, para se concentrar, para fazer o que se chama ekagrataha, atenção em um ponto só, para algo mais abrangente, para algo mais profundo. Você vai entrando, vai fazendo uma introspecção dirigida, guiada, conduzida. E a professora Sara Braga, junto com outros instrutores que não estão aqui nesse momento, estão disseminando esse tipo de filosofia, tentando mostrar um yoga não religioso, não dogmático. E toda a gente pode praticar yoga? Essa é uma pergunta interessante. Todo mundo pode praticar alguma técnica de yoga, mas nem todos podem praticar todas as técnicas de yoga. Como é que se chama este asana, por exemplo? Trikonasana. Trikonasana é a postura do triângulo, onde você vai perceber que há várias correções posturais. Essa técnica é muito detalhista, procura sempre as correções, porque parte da premissa é que o corpo não tem espaço. Ele vai perdendo espaço com o tempo e com a prática você procura ganhar o espaço. Onde há espaço, há inteligência. Se sua casa estivesse toda cheia de objetos, você não conseguiria se movimentar. Mas à medida que você se livra desses objetos, arruma tudo direitinho, você tem espaço e com isso tem inteligência. A mesma coisa acontece com o corpo.